Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática do 7º ano, a gente vai dar continuidade ao assunto de ângulos formados por retas paralelas, cortadas por uma transversal. Eu recebi de alguns alunos algumas dúvidas, perguntando sobre o assunto. E este assunto sobre ângulos, pessoal, essa parte da geometria, ela requer um pouco mais de leitura, de estudo, de pesquisa. A gente sabe que mesmo à distância, não tendo esse contato com você, para a gente estar trocando ideias na sala de aula, que é o ideal, que é o bacana para a gente aprender, a gente precisa se esforçar mais, pesquisar mais, vá para a internet, vá para o livro. Livro de 8ª série tem esse assunto, mesmo sendo aqui do sétimo ano, mas é um assunto que já se vê, essa questão dos ângulos formados por retas paralelas. Gente, tire as dúvidas, mas leiam, assistam os vídeos, tá bom? Repita, assista mais de uma vez para você compreender. Vou tentar aqui na minha correção dessa atividade fazer com que você compreenda. Então vamos lá. Gente, nessa questão número 1, o que é que ele está pedindo? Nós temos aqui figuras formadas por retas paralelas, tá bom? Tem um barulho, pessoal, aqui perto de casa, a gravação é em casa, mas eu quero que vocês compreendam, tá certo? E se concentrem no que eu estou falando. Gente, essas figuras aqui são formadas por retas paralelas, que são assim, ó, retas que não se cruzam, seja na horizontal, na vertical, ou inclinado, ou em diagonal, elas nunca se cruzam. É chamada de retas paralelas. Só que vocês observam que essas mesmas retas paralelas, em todos os exemplos, tem uma que corta, tá vendo? Ó? Corta ela, seja horizontalmente, ou inclinada, ou verticalmente, horizontalmente, enfim, ela corta essas duas paralelas. E o que é que você tem que compreender? Que quando você tem duas retas paralelas e uma cortando entre elas, você vai formar, pessoal, 8 ângulos. 8. Só que aqui nós vamos trabalhar em pedaços, em pares de ângulos. Mas com os vídeos que eu passei para vocês na nossa agenda da aula passada, vocês, eu acredito que compreenderam o que o professor explicou sobre essas questões. No livro de vocês, ou no livro de matemática de 8º ano, tem essas informações. Vocês têm que ler. Gente, aqui no item A, o que é que você tem aqui nesse par de ângulo, para você compreender? Este ângulo, você observa que ele está fora dessas paralelas, nessas duas retas aqui, ó. Observe, ó. Este ângulo aqui, ó. É verdade, professor. E este ângulo aqui, ó, não está dentro das paralelas? Veja, este está fora e este dentro, só que lá embaixo. Esse está fora na paralela em cima e esse dentro na paralela embaixo. O que é que acontece? Quando esse ângulo está fora e esse está dentro lá embaixo, eles são iguais. Ah, professor, então a medida desse ângulo, vamos supor, se for 100 graus. Um exemplo, já que é 135, esse aqui também é 135. Bom, professor, então eu não posso colocar logo 135 não? Não, porque é 3 vezes esse x. Ah, esse x que eu tenho que descobrir. Então você vai ter, ó, 3x igual a 135 graus. E por que é que eles são iguais? Porque esses ângulos, pessoal, têm um nome especial. Ele é chamado de ângulo correspondente. Os ângulos correspondentes, eles são iguais. Ah, professor, tranquilo. Aí o que é que acontece? Você vai pegar, eu vou colocar esse nome aqui, pessoal, depois eu vou apagar para fazer a B. Tudo bem. Esse ângulo aqui, como eles são iguais, resolve essa equaçãozinha simples, ó. Tira o valor de x, coloca 135 graus, dividido para 3. Pessoal, é uma divisãozinha simples, mas eu vou fazer a conta por questão didática, tá? Vamos lá. 13 dividido para 3 aproximadamente, eu já ouvi de vocês aí, é um 4. 4 vezes 3 é 12. Para 13, sobra 1. Abaixo 5. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 3 é 15, para 15 nada. Ah, professor, eu posso usar máquina em casa, calculador, enfim, pode. Agora o ideal é que você faça a continha para você aprimorar. Então, nós temos aqui o nosso x igual a 45 graus. Gente, isso é verdade? É, pessoal, ó, se você substituir aqui, ó, 3 vezes 45 graus, o que é que você vai obter? 135.
Então uma coisa é certa, que esse ângulo é 135 graus e esse aqui também. Só que aqui não tem 3x? Então 3 vezes quanto? Que é 135 graus? 45. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que fazer essa expressãozinha, essa equaçãozinha simples para encontrar o valor de x. Esse é o segredo. Eu acredito que é aí que vocês têm essa dificuldade, mas não de resolver, eu acredito, mas saber que tipo de ângulo é. Mas isso, pessoal, é leitura. Então vamos lá. Vamos para B? No item B, gente, vou apagar aqui. O item B, ele diz o seguinte. Ó, nós temos aqui um ângulo de 75 graus e um ângulo x mais 15. Tudo bem, professor. É igual a outra? Não é igual a outra. Mas por quê? Tem uma diferença grande. Você está observando que tanto um ângulo quanto o outro estão dentro das duas paralelas, só que agora está vertical, está em pé. Quando isso acontece, um ângulo e o outro está dentro da paralela. Dentro, tá vendo? Só que você observa que um está de um lado e o outro está do outro dessa reta que corta, que eu chamo de transversal. Veja, este ângulo e este outro, esses dois ângulos aqui, eu vou riscar aqui, tá? Ó. Vocês estão percebendo que esses dois ângulos estão dentro dessas duas retas paralelas? Não estão dentro? Aqui, ó. Não estão dentro? Ah, professor, estão. Só que um de um lado e o outro do outro da transversal. Quando isso acontece, o que é que você vai fazer? Pessoal, eles são iguais. Ah, então nós vamos ter aqui. Lembra, eu vou apagar esse nome aqui, tá, gente? Correspondente? Tá ok, professor? É correspondente, tá? Vou abreviar aqui. Correspondente, tá? Aí aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que x mais 15 graus é igual a 75. Por que, professor? Por que eles são iguais? Porque eles estão dentro das paralelas de um lado e outro da transversal. Então, esse tipo de ângulo é chamado de ângulo alterno interno. Ah, eu vou abreviar. Ângulo alterno, vou tentar um chapeuzinho aqui. Ângulo alterno interno. No teu vídeo explicativo tem falando tudo sobre isso. Professor, mas a questão está pedindo o nome. Eu estou colocando por questão didática, para você entender. Ok. Agora é só resolver. Olha, gente, como ficou simples, ó. X é igual a 75 graus. Outra. Eles são iguais por quê? Por que é que este ângulo é igual a 75? Porque eles são o quê? Alternos internos. Todos os ângulos alternos internos são iguais. Então, a 75 menos 15 graus. Professor. Então, o meu x vai ser igual a quê? 75 menos 15, gente. Eu escutei aí, eu escutei. Quanto? Perfeito. 60 graus. Só isso, professor? Só isso. É verdade, ó. 60 mais 15, 75. É uma equaçãozinha simples, mas tem que entender os conceitos. Não é só calcular. Tem que entender que tipo de ângulo é. Ah, tranquilo. E o item C? O item C, interessante. Vocês estão vendo que este ângulo está fora das paralelas e este ângulo também está fora das paralelas. Ah, professor, é parecido com esse aqui. Só que esses dois eram dentro das paralelas de um lado e outro. Esses são fora de um lado e outro também. Ah, então este ângulo é um ângulo também alterno, só que externo. Então a regra é a mesma. Eles são iguais. Quando ele é interno, também é igual. Quando ele é externo, também é igual. Mas, caso a questão peça o nome do tipo de ângulo, é interessante você compreender. Eles são ângulos alternos externos, porque estão fora das paralelas e de um lado e outro da transversal. Ele é interno, porque está dentro das paralelas de um lado e outro da transversal. A compreensão tanto envolve as paralelas como a reta transversal, a que corta. Essa que corta chama-se transversal. As duas que ficam alinhadas uma ao lado da outra é chamada de paralela. Então, esse conceito de paralela e transversal é primordial para você compreender que tipo de ângulo é. Então, pronto. Se ele é alterno e externo, eles são iguais. Então, eu vou ter 3x menos 40. Pessoal, deixa eu fazer um pouquinho mais em cima, tá? Eu quero aproveitar esse espaço para fazer a 2. Então, nós vamos ter o quê? 3x menos 45 graus igual a x mais 45 graus.
Ah, professor, eles são iguais porque estão de um lado e outro da transversal. Aí resolve a equaçãozinha que vocês já aprenderam. 3x, como é que esse x vai para o primeiro membro? Trocando de canto, negativo, troca de canto. Igual a 45. Não precisa botar esse mais não, mas se colocar, professor, tá errado não. Esse menos 45 não é letra, é número, vai para o segundo membro, trocando o sinal. Ah, professor, agora ficou simples. 3x menos x, 2x, professor. 45 mais 45, 90. Ou seja, se você pegar o x, que você quer saber o x, e dividir o 90 com o 2, vai dar 45 graus. Essa aqui nós vamos fazer direto, porque 90 para 2, dividindo é 45 graus. Ah, professor, é verdade. Então, pessoal, aqui é nosso valor de x, que é o que a questão está pedindo. Tranquilo, só isso, professor, só isso. O item D. Ah, esse item D é fabuloso, ó. X, este ângulo e este aqui estão dentro das paralelas e do mesmo lado, parecido, mas é diferente. Quando isso acontece, eles são chamados de ângulos colaterais internos. Por quê, professor? Muito parecido. Eles estão dentro das paralelas, mas não de um lado e outro. Quando é de um lado e outro, é alterno. Quando eles estão do mesmo lado da transversal, é colateral interno. Tá aqui. E aí, professor, a regra? Eles juntos é igual a 180 graus. Ah, aí está o segredo, ó. X menos 100 graus mais x mais 40 graus igual a 180. Dá para ver, tá, gente? A 180. Bom, aqui eu posso juntar, ó, x mais x, 2x. Aí veja o que é que eu vou fazer, ó. 180, vai, mais 100, vai, menos 40. Ah, professor, o senhor passou quem não é letra para o segundo membro, trocando o sinal. A mesma coisa, aqui eu fiz com menos 100 e com mais 40. Então vai, 2x igual 280, concorda? 180 mais 100? 280? Menos 40, 240 graus. Se você pegar, tira o x que eu quero saber e divide 240 para 2, nós vamos ter o nosso x igual a 120 graus. Ah, professor. Então, é isso que eu tinha que fazer na minha atividade, receber algumas questões, era assim. E na questão número 2, seguindo um pouco o padrão do que nós fizemos na 1, é uma questão bem elaborada, ele está pedindo o seguinte na questão número 2. Determine o valor de A, B e C, daqui A, B e C, na figura sabendo que RS é paralela. Ah, professor, tranquilo. Cuidado, gente. Aqui nós vamos trabalhar com as retas paralelas, mas nós temos uma coisa aqui que você está observando que é um triângulo. É um triângulo, pessoal. Um triângulo que você observa que todas as suas medidas de angulares são diferentes. Tá certo? E esse assunto de triângulo já foi visto, mas preste bem atenção no que eu vou fazer. Para eu resolver essa questão, para eu encontrar A, B e C, a primeira saída é a gente encontrar a medida do ângulo B, que está bem fácil. Se eu pegar o B mais 75 graus mais 55 graus, nós vamos ter um ângulo de quantos graus? De 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que a gente viu na aula passada. Bom, se nós fizermos e encontrarmos este ângulo B, que eu vou botar o chapéuzinho de ângulo, nós vamos ter 180. Professor, e por que mesmo que é 180? Relembrando? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 180, veja, 75 com 55, se tu somar, vai dar o quê? 125. É verdade, professor. 125. 70 com 50, perdão, 70 com 50 é 120, com 10 dá 130. Perdão, pessoal, 130. Ah, professor. 75 com 55, 130. E nós vamos ter um ângulo B, 180 menos 130, de 50 graus. Veja bem, nós encontramos a medida do ângulo B, que é 50 graus. Professor, mas eu poderia fazer essa conta sem precisar fazer os cálculos? 75 mais 55
é 130. Com 50, obviamente, é 180. Você pode fazer direto? Pode, gente, mas o ideal é que a gente faça o procedimento, os cálculos, para ficar um negócio bem contextualizado. Ok, mas eu descobri o resto dos ângulos? Não, professor. Descobriu não. Mas aí, gente, ó, se você perceber, se você puxar aqui, ó, e puxar aqui, tá certo? Ó? Aqui, o que é que tu vai observar uma coisa? Tu concorda que 55, ó, com este ângulo, um do lado do outro, é alterno interno? É, professor. Então esse C vale o quê, pessoal? 55. Você concorda que o 75 e o A, ele também é alterno interno? É, professor, então ele tem a mesma medida. Então quanto é que vale o A? 75. Ó, se você juntar 75 com 55 e com 50, vai dar um ângulo meia volta de 180 graus. Então, a nossa resposta vai ser o ângulo A mede 75 graus, o ângulo B, que nós acabamos de descobrir, 50 graus, e o C, 55 graus. Bom, gente, aqui nós temos a questão número 3 parecida, eu passei para vocês, mas por questão de didática, de tempo, tá certo? Os vídeos não ficarem longos, a gente vai combinar o seguinte: eu respondi essas duas questões, vocês tiverem dúvida, mostra para mim, que tem gente faltando, hein? Mostra essas atividades aí da questão 3 e passa para mim, que eu vou tirar as dúvidas no privado com você, pra gente deixar tudo tranquilo, tá bom? Eu deixo meu abraço e até a nossa próxima aula.